dia, boa tarde, boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro programa do IEF Cast. Para nosso primeiro programa, não poderíamos deixar de trazer algo curioso e sensacional. Não é isso aí, Ana Clara? É isso mesmo, Ícaro. Nós vamos lançar esse programa já no clima de mistério. E o assunto de hoje é incrível, viu? Isso aí, Ana Clara. Hoje nós trouxemos para vocês, pessoal, o tão conhecido acidente envolvendo o Titanic, que é a história mais famosa de naufrágio de todos os tempos, que ainda ganhou mais destaque após o premiado filme de 1997. Gente, não há quem não conheça o filme do Titanic, que contou de forma romântica e emocionante os ocorridos na noite do acidente com o iceberg. É isso mesmo, Ícaro. O programa de hoje está recheado de curiosidades. Como muitos já sabem, o gigante transatlântico era considerado um dos navios mais luxuosos da White Star Lines, que naufragou na madrugada de 14 para 15 de abril de 1912, após colidir com um iceberg. E quantas pessoas morreram no naufrágio do Titanic, Ícaro? Cerca de 1.517 pessoas morreram naquela noite, Ana Clara. Como é do conhecimento de todos, o iceberg de fato teve uma grande parcela de culpa no trágico acidente envolvendo o Titanic. Mas, Ana Clara, também é verdade que outros fatos contribuíram para o triste destino do Titanic. Ícaro, eu ouvi falar que tinha algo estranho no iceberg. Você pode dizer o que era? Sim, no dia 15 de abril, o transatlântico SMS Prince Adalbert percebeu algo estranho em um iceberg próximo, Ana Clara. Havia ali uma mancha no iceberg, como se algo tivesse raspado a estrutura do mesmo. Eles então fotografaram o iceberg. Só que ninguém da tripulação sabia sobre o acidente do Titanic. E quando souberam, enviaram a foto e uma nota informando sobre o ocorrido. Mas, Ana Clara, e o fogo? Ele também esteve presente no acidente? Com toda certeza, Ícaro. Na verdade, bem antes do navio conhecer o seu trágico destino, ao se chocar com o iceberg, as coisas já não iam muito bem, já que, segundo análises periciais feitas pelos ingleses, após o acidente, eles revelaram que havia um incêndio contínuo no depósito de carvão do Titanic. Mas, Ana Clara, existe algum registro ou mesmo uma teoria sobre isso? Sim, um dos sobreviventes do naufrágio afirmou que havia conversas no navio de que os depósitos precisariam ser esvaziados assim que os passageiros fossem deixados em Nova York, e que os bombeiros deveriam ser chamados para conter as chamas, que só seriam apagadas quando o navio começou a afundar. Algumas teorias sugerem que o fogo enfraqueceu o casco do navio, aumentando os danos após a colisão com o iceberg. Quem diria, né, que o fogo ele também estaria envolvido nessa história? Ícaro, mas será que algo poderia ter ajudado a salvar mais vidas no acidente? Sim, Ana Clara. No dia 14 de abril, o dia em que o navio atingiu o iceberg, haveria um exercício de emergência com os botes salva-vidas. Mas por algum motivo que é desconhecido, o capitão Smith ele cancelou o exercício. Se o mesmo tivesse ocorrido, provavelmente mais pessoas teriam sobrevivido,
já que conseguiriam seguir o protocolo e, sendo assim, saberiam de todo o procedimento ao carregar os botes. Ícaro, se o exercício de emergência tivesse sido feito, com certeza mais pessoas teriam se salvado do acidente. Ana Clara, eu, assim como você, sou fascinado na história do Titanic. E se eu me lembro bem, os botes tiveram uma grande parcela de culpa no acidente. É isso mesmo? Sim, apesar dos botes salva-vidas terem um papel crucial durante o naufrágio, é fato que o Titanic não possuía botes suficientes para todos os passageiros. Isso estava de acordo com a política deliberada de que, quando a subdivisão de um navio em compartimentos estanques excedia o que seria considerado para assegurar que ele permanecesse à tona após o acidente, a necessidade de embarcações salva-vidas praticamente deixa de existir e um grande número deles pode ser dispensado. Ana Clara, e os botes disponíveis, eles podiam acomodar quantas pessoas? Só haviam 20 botes salva-vidas no navio e eles só poderiam acomodar cerca de 1.178 pessoas, apesar de que tinham mais de 2.000 a bordo. Antes de qualquer navio partir em uma viagem, os responsáveis costumam tomar todos os cuidados necessários em relação às condições climáticas. Navegar durante uma tempestade pode colocar todos em risco. O Titanic enfrentou alguma tempestade, Ícaro? Essa é uma pergunta muito interessante, já que muitas pessoas acreditam, Ana Clara, que o Titanic precisou enfrentar ondas violentas, chuvas fortes e nevoeiro. Só que, na verdade, teorias apontam que nada disso aconteceu. O tempo era considerado perfeito na noite do acidente, e isso pode ter afetado de forma negativa a visibilidade do iceberg. Como assim afetar a visão de forma negativa? Bem, deixe-me explicar. Ainda que não houvesse neblina capaz de obscurecer a visão do iceberg, a ausência do vento e de ondas fez com que os plânctons que eram comuns ao redor daquelas formações permanecessem invisíveis. Além disso, como você pode imaginar, se houvesse vento, seria mais fácil ver a água quebrando na base do iceberg. É verdade que o Titanic estava numa verdadeira maré de azar. E por falar em marés, Ana Clara, a Lua tem alguma coisa a ver com o naufrágio? A real causa do naufrágio é evidente que foi o fato de o navio atravessar toda a velocidade uma região cheia de icebergs. Mas a conexão lunar pode explicar como esse grande número de icebergs estavam naquela área. A Lua e o Sol se alinharam de forma que a atração gravitacional foi reforçada, causando um efeito conhecido como maré de Cizígia. E o que é essa maré de Cizígia, Ana Clara? Esse efeito ele é responsável por produzir marés altíssimas, Ícaro. Normalmente, os icebergs permanecem no local até que derretam o suficiente para desencalhar ou até que a maré alta os libere. Assim, os astrônomos chegaram à conclusão de que a maré alta desencalhou os icebergs e os levou para o trajeto do Titanic. Ícaro, no filme do Titanic, a imagem do Capitão Smith não é lá essas coisas. Será que ele também tem culpa? De certa forma, ele tem sim, Ana Clara. Os registros da época mostram que o Capitão Smith ignorou uma série de avisos sobre a presença de gelo na água, como é bem retratado no próprio filme do Titanic. Assim como também permitiu que os botes salva-vidas partissem com uma capacidade bem abaixo da máxima. Como também registros apresentados em 2012 revelam que o Capitão Smith ele foi reprovado em seus testes de navegação na primeira vez que prestou o exame, tendo que repeti-lo uma segunda vez, em uma segunda oportunidade. Rapaz, já pensou?
por essa nem eu esperava, viu? Ei, Ana Clara, eu fiquei sabendo que você trouxe umas curiosidades de previsões que já existiam. Você vai contar para o pessoal, né? Claro que vou. Vocês sabiam que essa tragédia foi descrita com uma riqueza de detalhes 14 anos antes de acontecer? Morgan Andrew Robertson, um autor desta profecia famosa, foi marinheiro na juventude, posteriormente joalheiro e, por último, escritor. Mas e o que foi que ele previu? Em 1898, Robertson publicou um livro de nome Futilidade ou Naufrágio de Titã, que contava a história de um gigantesco navio que afundava no Oceano Atlântico Norte, após se colidir com iceberg. Rapaz, sem dúvida é uma gigantesca coincidência, viu? E de onde veio essa tem muito mais. Algumas coincidências são nos nomes, Titã no livro e Titanic na realidade. E em ambos os navios, os capitães se chamavam Smith. Algumas falhas no projeto também se assemelham, como no Titã e no Titanic eram equipados com uma quantidade insuficiente de botes salva-vidas. O trajeto dos navios, os dois partiam da Inglaterra numa noite fria de abril e iam rumo a Nova York. Além disso, ambos foram atingidos na lateral do casco por um iceberg e afundaram. Na noite de 14 de abril, o Titanic navegava a 22 nós, uma velocidade considerada alta. Já o Titã de Robertson navegava a 25 nós. Ícaro, e não existia nenhum outro barco perto do Titanic? Existia sim, Ana Clara. O SS California era o barco mais próximo do Titanic no momento do acidente. Mas é fato que ele não respondeu os chamados. No lugar do Califórnia, quem acabou salvando os sobreviventes do Titanic foi o Carpathia. É interessante que, apesar do acidente ter ocorrido em torno das 23 horas e 40 minutos, o resgate só foi chegar às 4 horas da manhã, quando a maioria das pessoas já estavam mortas. Ana Clara, quem já assistiu o filme do Titanic viu o papel fundamental que os músicos tiveram no acidente. Poderia explicar isso melhor para a gente? Posso sim, Ícaro. Uma cena que ganhou muito destaque foram os músicos tocando até o navio afundar. 8 músicos foram contratados para tocar no Titanic, onde um trio tocava à la carte restaurante e no café parisiense, e um quinteto que tocava na hora do chá, concertos após o jantar e nos serviços religiosos ao domingo. É, sem dúvidas eles foram incríveis, dignos até de reconhecimento. Os passageiros reconheceram que os músicos tiveram um grande ato de bravura e coragem, quando os mesmos ficaram tocando enquanto as pessoas eram direcionadas aos botes para acalmá-los e os passageiros para acalmar os passageiros. E os músicos afundaram com o Titanic. Alguns corpos foram achados, todos os outros foram homenageados. Ei, Ícaro, eu sempre me perguntei como seria uma viagem no Titanic. E conhecendo você, sei que você amaria fazer essa viagem também. Será que um dia nós teremos essa oportunidade? Ana Clara, você acertou em cheio, viu? E sim, muitas pessoas se perguntam como seria uma possível viagem no Titanic. E se eu lhe dissesse que um magnata australiano tem como responder essa nossa pergunta? Já que o mesmo investiu $500 milhões no projeto, que usará o mesmo design do Titanic original, com 270 metros de comprimento e cerca de 30 metros de altura. Só que dessa vez, vale salientar, com tecnologia atualizada. Já tem mais de 40 mil pessoas interessadas na fila de espera. Um filme tão bom como o Titanic traz com toda certeza muitas reflexões. E Ana Clara terá o prazer de falar algumas delas.
O Titanic nos deixou uma lição valiosa para a humanidade. É fato que as fortunas e bens materiais nós conseguimos e recuperamos através de esforços e trabalho, mas a vida nunca se recupera. Devíamos refletir diariamente que nenhum capital ou disputa vale mais que uma vida. Todo projeto é falível e necessita de um plano construtível no que diz à segurança. Projetos jamais podem ser pensados e realizados para desafiar a vida humana e as leis da natureza, como foi o caso do Titanic. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado do programa do IFCast. Pedimos para que acompanhem o canal da Rádio Desopilha, bem como as nossas demais plataformas. E não se esqueçam de deixar seu like. Até a próxima. Tchau! Tchau, gente!